E quando ela levantou o colchão da cama de solteiro, ele estava com a mão na boca da minha filha, asfixiando ela. Eu dificilmente venho aqui e peço para vocês, por favor, acompanhem essa história até o final, mas essa aqui eu vou pedir para vocês acompanhem até o final, porque eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já passou por esse tipo de situação e não soube como agir. O mais interessante é como ela agiu e o que eu tenho para falar a respeito disso. Então, fica aqui comigo porque essa história vai fazer você roer as unhas, arrancar os cabelos, você vai ficar indignada com o que acontece aqui. Olá, Sil, lagartas e borboletas. Eu me chamo Patrícia e recentemente me libertei de uma pessoa tóxica, ainda em tempo, e isso impulsionou a minha vida extraordinariamente. Mas, para contar essa história, eu vou dar uma clareada no passado. Quando eu era pequena, eu tinha muita admiração pela Paula, a minha irmã. Eu a via como uma mulher muito inteligente. Ficava admirando a sua beleza e sonhando em um dia ser como ela. Conforme os anos foram se passando, eu fui tendo ela como meu espelho. De longe, mesmo sem a Paula saber, eu queria casar como ela se casou e ter uma família tão linda quanto a dela. Eu a achava tão esforçada e eu pensava que ser como ela seria uma boa forma de esquecer tudo o que eu tinha passado. Quando eu era criança, eu sofri abuso e por esse motivo desenvolvi depressão e tentei diversas vezes acabar com a minha vida. Desde os 12 anos já pensava nisso, pois foi mais ou menos a idade em que eu entendi o que havia acontecido comigo. Então eu cresci sem identidade, sem pisar nos meus próprios passos. Eu tinha como um alvo casar como ela se casou e ser feliz, como eu achava que ela era. Eu queria vestir um personagem para não encarar meus próprios pesadelos. E foi exatamente o que eu fiz. Casei jovem, aos 22 anos, e depois de um tempo tive uma filha. A diferença de idade entre nossas crianças, a minha e a da minha irmã, é de 7 anos, mas isso não fez com que nossos filhos não tivessem uma ótima relação, de brincar juntos e outras coisas. E foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber que a pessoa que eu sempre busquei me espelhar vivia uma mentira. Em 2018, conheci o canal da Sil e minha vida virou de ponta cabeça. Eu estava com depressão profunda, no fundo do poço mesmo, devido à infância que eu tive, perdas familiares e autossabotagem. Ao ver as histórias e os conselhos dela, fui me animando. Para começar, eu tirei um ano sabático. Então, cuidei da minha filha e fui dona de casa por esse ano todinho. Foi um ano muito bom. Eu me afastei de tudo e tentei me reencontrar. E me achei. Me achei como mulher, como mãe, esposa, tracei uma rota só minha de conquistas e de onde eu queria chegar. Ao final deste ano sabático, fiz minha primeira viagem de avião. Parcelei e fomos. Eu, minha bebê e meu marido. Nós sempre falávamos que não tínhamos dinheiro, que tudo era muito caro e blá blá blá. Mas com a Sil, aprendi que nós fazemos o nosso destino e criamos a nossa realidade. E creio que foi força divina, não só ter encontrado, como ter conseguido compreender o que a Sil fala. Gratidão a Deus por esse encontro cibernético. A viagem foi inesquecível, a primeira de muitas. Ao retornar, logo consegui um trabalho e comecei a precisar de uma rede de apoio, mesmo tendo meu marido, num imprevisto. Poderia ser necessário. Num dia pensei que minha irmã cuidasse da minha filha e recebi a informação de que ela teria colocado o filho dela com a minha filha para tomar banho juntos. Não gostei e repreendi a situação, porém ela me disse que não tinha nada a ver. Foi então que percebi que essa rede não era tão confiável e passei a deixá-la com a minha mãe e a conversar com a minha filha sobre prevenção de algum tipo de abuso. De forma lúdica, é claro. Eu expliquei para ela os lugares que só a mamãe e a vovó poderiam tocar no corpo dela e que era somente no banho ou para limpá-la. Quando minha irmã soube que eu tinha feito essa instrução à minha filha, veio me indagar.
dizendo que minha filha não tinha idade para receber esse tipo de informação, porque ela só tinha 2 anos na época. Claro que eu considerei isso e permaneci com a minha posição, mas isso me intrigou e eu só viria a descobrir o porquê dessa sensação anos depois. Então vou contar um pouco sobre o que a Paula me contou da verdadeira história por trás dos stories sorridentes e declarações de amor dela e do marido. A história que iria clarear todas as minhas sensações esquisitas. O marido dela gastava muito com restaurantes caros, bebidas e, é claro, mulheres. E ela se sujeitava àquilo, permitindo que ele levasse mulheres para se relacionar com os dois. Teve até uma vez que uma mulher chegou com o seu bebê e, pasmem, as crianças ficaram num quarto enquanto os adultos faziam a festa no quarto ao lado, que era separado apenas por uma parede. Ela mesma me contou num tom empolgante, estilo loucura adolescente, enquanto eu disfarçava a minha repulsa. Foi aí que comecei a ligar alguns pontos. O filho dela, meu sobrinho, vê filmes adultos, se é que vocês me entendem, desde os 6 anos de idade. Ela mesma me contou que pegou isso e eu sempre falava que era preciso conversar com ele sobre o assunto, pois era importante, até para evitar que ele sofresse algum tipo de abuso. Porém, Paula me ignorava e dizia que ele era muito novo para ter esse tipo de conversa com os pais. Oi? Como assim muito novo? O menino já estava vendo coisas que não deviam? E eu ficava sem ter mais o que dizer. Daí entendi que provavelmente ele viu ou ouviu algo dos pais ou através dos pais e foi procurar saber o que era. Com tudo isso, eu ainda a achava esforçada porque ela criava o filho praticamente sozinha. Ela tem fibromialgia e desde que ele nasceu, ela parou de trabalhar. Depois percebi que era um pouco de comodismo devido à situação financeira abastada do marido. E tudo bem, somos donos das nossas decisões. Porém, tudo gera consequências e não ter liberdade financeira para mim não é uma opção. Há alguns anos percebi que ela vivia desgrenhada e desarrumada e a aconselhei para começar a se vestir melhor, sair e exigir seus direitos, mas ela era muito apática e seguiu assim por anos, até que começou a se arrumar e sair para lá e para cá. E creio que foi nessa época que se iniciaram as orgias. Um dia, minha filha chegou em casa eufórica e me contou, nas palavras dela, de forma brava, que o primo queria tomar banho com ela, mas que ela não deixou, porque ela era menina e ele não podia ver as partes íntimas dela, do jeitinho que eu havia ensinado. Liguei para minha mãe para saber se isso era verdade e ela confirmou. Porém, como eu já havia instruído a minha filha, ela não permitiu. Então liguei depois para minha irmã e novamente reforcei a instrução dada de que ele não iria tomar banho com ela e ponto final. No entanto, ela insistiu que não tinha nada a ver, que seriam memórias para guardar quando eles crescessem. E nesse ponto eu questionei: você já conversou com o seu filho sobre os filmes adultos que ele anda vendo? O telefone ficou mudo, então eu completei: ele não é mais uma criancinha, seu filho está crescendo e você precisa instruí-lo. Se você não quer, problema é seu. Da criação da minha filha, cuido eu. Depois desse episódio, recebi um convite dela e do marido para irmos num lugar bacana que ela teria conhecido. Aceitamos e fomos. Nós não somos de sair muito para bar, restaurante, essas coisas. Na época, nem tínhamos dinheiro sobrando para isso. Estávamos construindo nossos objetivos, mas fomos com eles no mesmo carro. Eu pensei que fosse um restaurante legal ou até um desses espaços com música ao vivo. Porém, ao chegar no local, era tudo preto, escuro. Entramos num hall, parecia uma entrada de casa de show fechado. O ambiente parecia um lounge. Eu pedi uma bebida e logo o marido dela veio falando para entrarmos nas salas. E eu pensei: que salas? Eles então explicaram mais ou menos, mas a música estava um pouco alta e não entendi muito. Fiquei meio perdida. Foi tudo muito rápido e eu fiquei meio deslocada. E o meu marido também. A gente estava sem entender nada, tipo ovelha no abatedouro. Eu já senti uma energia estranha. Entramos então num corredor e pasmem, era simplesmente uma casa de swing.
Sim, minha irmã me levou de surpresa numa casa de promiscuidade. Logo ela, tão puritana. Foi aí que fiquei sabendo de todas as histórias nojentas regadas a sexo, bebida e afins. Naquele lugar me senti violada. Eu e meu marido, logicamente, não conseguimos fazer nada daquilo que estava sendo feito ali. Mesmo numa sala privada, fechada, eu nunca fui a um motel. Nós não somos desse círculo. Respeito quem é, mas não se empurra isso goela abaixo dos outros, não. Nós não conseguimos falar nada. Eu me senti novamente uma criança de 6 anos, indefesa. Fomos para casa, silêncio absoluto, e depois eu chorei muito. Depois eu percebi que ela queria que eu fizesse algo com o marido dela, e isso me causou muito nojo. Afinal, quando ele me conheceu, eu era apenas uma criança. Me viu crescer e querer aquilo comigo me fez afastar 100% minha filha daquele meio. Mas ainda existia o contato na casa dos meus pais quando as famílias se encontravam. Nessa época, eu e meu marido ficamos meses num poço profundo. Eu o culpava por não ter me tirado daquele lugar e ele se culpava por não ter me protegido daquilo. Eu chorava, ele pedia perdão, até que um dia tudo isso foi superado. Detalhe que meu marido não sabia realmente do que se tratava e na época nem celular ele tinha e ele ficou tão espantado quanto eu. Tudo entre eu e o meu marido entrou nos eixos tempos depois. Então ele me disse que no fundo nunca gostou muito do meu cunhado e da minha irmã, devido às situações que já tinham acontecido, mas que fazia média para me agradar. Mas que para ele nunca desceu todo aquele papinho de família margarina. Meu marido é muito ativo na relação. Ele lava, cozinha, limpa, cuida da nossa filha, cozinha quase todos os dias. Ele existe na casa ativamente, como todo parceiro deveria ser. Nós dividimos muito mais do que sonhos, dividimos tarefas também, responsabilidades, enfim, tudo. Nunca brigamos, nunca nos agredimos e agora sei que a Paula e o marido têm o oposto do que nós temos. Depois desse episódio, a comunicação esfriou muito. Eu não queria me associar a esse tipo de situação e tempos depois o universo me permitiu esclarecer com minha irmã algumas coisas e eu descobri que ela era a pessoa mais infeliz que eu tinha conhecido pessoalmente na vida até aquele momento. Lembra do início do texto, onde eu citei que queria ter uma família linda como a dela? Então, descobri que era tudo o oposto. O marido dela dava em cima de todas as suas amigas, ele sugeriu que iniciasse relação com outras mulheres e ela se sujeitou. Eles tiveram apenas uma relação com outro homem, no qual ela se apaixonou e ele então cortou na hora. Não quis mais e voltaram a ter somente com outras mulheres. Claro, convinha a ele, né? Ela era permissiva, desenvolveu várias doenças e o filho dela não a respeitava. E eu percebi que se ela era infeliz naquela situação, por que queria me levar naquele lugar? E comecei a me questionar. Será que ela queria que eu fosse tão infeliz quanto ela? Será que ela queria acabar com o meu casamento? Eu passei uma borracha no ocorrido, nunca falei para ela como me senti, que eu me senti violada, que me senti traída por ela. Escolhi simplesmente me afastar por um tempo e depois fingi que nada aconteceu. Tudo isso pelo que na época eu considerava ser o bem maior, a família. Eu deveria ter exercido o meu amor próprio ali, mas não o fiz. Durante esse meio tempo, eu abri um comércio e, embora eles fossem para todo canto, gastando rios de dinheiro, eles nunca foram nos prestigiar, ao menos para ver o espaço, e ali eu senti tanta frustração por perceber que as pessoas que um dia eu tanto admirei na realidade não tinham apreço e, no fundo, se aproximaram apenas para disseminar discórdia. Foi tanta energia de frustração e tristeza que acabamos fechando poucos meses depois. Não surgiam clientes, as coisas foram se enrolando, fiz dívidas que até hoje não entendo como, relacionadas a estoque mesmo,
e eu pensei que nunca mais teria a oportunidade de realizar aquele sonho. E mesmo assim, com todas essas questões de vida pessoal frustrada, minha irmã continuava com uma soberba própria, sempre se achando a dona da razão, e foi aí que mais uma situação aconteceu. O tempo passa e novamente recebi críticas. Minha filha começa a ter comportamentos extremos. Ela se batia, roía muito as unhas, não sabia controlar seus sentimentos. Então eu comecei a falar com ela sobre sentimentos de raiva, frustração, tristeza e estresse, para que ela compreendesse o porquê daquelas sensações e soubesse como agir sem se machucar, para ela trabalhar esses sentimentos na conversa, e deu super certo e ela melhorou muito. Foi então que, em uma conversa casual, comentei com a minha irmã que estava vendo progressos emocionais na minha filha, mas dessa vez ela disse que eu estava tentando colocar coisas demais na cabeça de uma criança de 4 anos. Segundo ela, a minha filha era pequena demais para compreender tudo aquilo, que sentimentos são complexos demais e que eu estava tentando filosofar para uma criança, que isso não tinha nem pé nem cabeça. Foi quando eu desabei e comecei a duvidar da minha própria autoridade, do meu próprio instinto de mãe. E foi nesse momento que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Coloquei minha filha em um psicólogo e foi lá que, após alguns meses de consulta, a doutora me chamou para uma conversa, para falar sobre o quadro da minha filha e deu o diagnóstico. Ela estava com transtorno de ansiedade, então eu questionei tudo o que eu tinha feito para que a própria médica me corrigisse caso fosse necessário. Contei que expliquei à minha filha sobre só a mamãe e a vovó poder lavar ela no banho e tocar nela somente no banho também, sobre as suas intimidades. Contei que expliquei para ela sobre os sentimentos e nomeei o que ela estava sentindo, como, por exemplo, frustração ao não poder comer doce antes do almoço, e falei sobre a situação do banho com o primo mais velho. E, para o meu alívio, fui aos prantos quando a própria doutora me parabenizou. Ela me disse que eu estava de parabéns e que são poucas mães que se empenham em nomear sentimentos, que isso é importante para um desenvolvimento emocional de qualidade e que zelar pela proteção dos pequenos com outras crianças de idade parecidas é essencial. Ainda afirmou que eu estava corretíssima, ainda mais se a outra criança não recebe a mesma instrução. Eu saí exultante do consultório e percebi que naquelas semanas seguintes minha filha melhorou 80% o seu quadro. Percebi que muito da insegurança dela vinha de mim. Sem querer, eu passava toda essa insegurança para ela. E sem compreender a energia, ela acabava roendo as unhas, comendo cabelo, dentre outras coisas. Percebi que mesmo tendo evoluído bastante, ainda tinham feridas a serem cauterizadas que eu precisava me impor mais. Comecei então a querer me afastar dessa pessoa que durante tanto tempo, por permissão minha, interferiu na minha evolução. E foi aí que o estupim final aconteceu, onde o filho dela tentou obrigar a minha filha a comer um doce, colocando na boca dela e o empurrando com muita força. Minha filha chegou questionando por que fulano era mal com ela, então perguntei e ela me contou a história. Confesso que amenizei, dizendo que com certeza ele já deveria estar arrependido. Liguei então para minha mãe e ela confirmou. Perguntei se ele tinha se desculpado, então ela disse que realmente ele não pediu desculpas. E foi quando, pela primeira vez, eu fui questionar de forma incisiva e aconselhar a Paula e dizer que ela precisava ensinar limites e que eu queria que pelo menos ele pedisse desculpas, porque ele não tinha se desculpado ainda com a minha filha. Fora que ele já era um adolescente e que logo ele estaria namorando, que ele tinha que aprender a respeitar os limites de uma menina. Então, fui surpreendida com a seguinte resposta: meu filho é um anjo e pode deixar que ele não estará mais no mesmo ambiente que a sua filha estiver, e não tente me ensinar como criar meu filho. E eu respondi como um sigelo: eu aprendi com você. Juro que suspirei de alívio. Parecia que uma tonelada de correntes tinha caído do meu corpo. Eu estava livre. Era isso mesmo? Eu estava livre? Em seguida, bloqueei e restringi todas as minhas redes sociais para ela.
Fiz isso justamente para não ficar vendo nada e emanando energias ruins do tipo pena ou dó, porque hoje eu sei que tudo que ela posta é, na realidade, coisas de uma vida distorcida que eles vivem. Quero que ela seja feliz e, sem ver como ela está, consigo emanar isso de forma pura e verdadeira. Na verdade, tudo o que eu queria era somente que ele se desculpasse com a prima e que ela desse instrução a ele de como se comportar com uma menina, porque o mundão aí não perdoa esse tipo de ação de um homem. E ele já é um adolescente. A minha filha tem 6 anos somente. Empurrar, enfiar coisas na boca dela, isso é inadmissível. Ela poderia, inclusive, ter inalado aquele doce. A Paula acabou dizendo ao filho que eu proibi que ele visse a prima, para evitar questionamentos. Expliquei tudo o que houve para minha filha e disse que quando ela crescesse, se ela quisesse, ela poderia ter contato com o primo. E para minha surpresa, ela entendeu. Antes dessa situação, ela perguntava todo dia dele. Hoje não pergunta mais. E o melhor é que tenho aqui as mensagens que provam que eu nunca os proibi de se verem, embora no fundo eu sei que devesse. Após todo esse acontecido, a minha mãe me contou que um dia na casa dela, ela sentiu um silêncio, muita calma, e foi atrás dos dois, do meu filho e do meu sobrinho. Foi quando ela percebeu que eles estavam embaixo da cama e quando ela levantou o colchão da cama de solteiro, ele estava com a mão na boca da minha filha, asfixiando ela. Ela já estava com o olho arregalado e isso ninguém tinha me contado. Fiquei brava com a minha mãe, meu coração gelou, então ela disse que contou para a minha irmã, que novamente amenizou os fatos. Mães, nunca ignorem os sinais que seu coração te dá, de que tem algo errado ali. Eu gosto da frase, tem caroço nesse angu. Sabe, Sil, eu nunca deixei que fizessem tati-bate com a minha filha, gugu dadá. Também fui criticada por isso, mas devido a isso, hoje a minha filha tem uma dicção admirável. Quando ela começou a fazer birras, tem uma fase em que toda criança faz isso, eu coloquei ela no banco da disciplina e doeu ver ela chorando lá. A cada 2 minutos eu ia até ela e perguntava se ela tinha entendido o porquê de estar ali. E ela me chutava, cuspia. Foi 1h30 de paciência e tristeza, a hora mais longa da minha vida. Eu ia atrás da porta e chorava de vê-la daquele jeito. Enxugava as lágrimas e voltava. Mas eu sabia que era preciso. E no final, aos soluços, ela disse que tinha entendido, que ela não ia mais se jogar no chão do supermercado. Me pediu desculpas, disse eu te amo, me deu um abraço e dormiu em seguida ainda no meu colo. E eu também fui criticada por isso, mas minha filha nunca mais se jogou no chão do supermercado. Antes de concluir, eu quero dar uma pincelada aqui, antes que eu esqueça, porque eu não vou lembrar de tudo que eu estou lendo. Mas, gente, por que ela tinha essa necessidade de contar tudo para os outros? Por que ela foi criticada? Por que ela tinha que ir lá e dizer, eu coloquei minha filha no banco da disciplina. Eu falei isso para minha filha. Eu estou dizendo isso para minha filha. Que necessidade de contar a intimidade para as pessoas? Porque se ela não ficasse contando para todo mundo, as pessoas não iam criticá-la. Isso é uma das coisas mais erradas que o ser humano faz. Ter a necessidade de levar a sua intimidade para outras pessoas. Ela que ficasse lá educando o filho dela e você educando a sua filha. É isso que eu acho que é certo. E levou muito tempo para afastar a filha desse menino. Porque pelo que eu entendi aqui, ele era resultado da mãe e do pai dele. Ele não, por mais que é uma criança, mas ele era um risco para sua filha. Vou continuar. Eu tenho a mente tranquila de que eu estou criando uma filha para dar certo, ensinando valores e o que é correto. E se um dia ela escolher não seguir meus ensinamentos, eu fiz a minha parte. Eu não acho que o meu sobrinho seja uma criança má. Acho que simplesmente ninguém ensinou limite quando os limites deveriam ser impostos. Na infância. Quando ele era pequeno, tudo podia. Bater na cara de adulto, fazer birra. Nunca vi uma chamada de atenção enérgica enquanto ele era criança. Quebrou TV, porque tacava tudo para todo lado. Viu filmes adultos muito cedo. Não havia diálogo ali.
Numa época, eles tiveram que diminuir o padrão de vida e o menino não soube lidar com uma vida mais simples. Ele nunca tinha ouvido um não. Foi quando ele desenvolveu uma raiva tremenda. E como ninguém nunca havia conversado com ele sobre sentimentos, ele chutava, batia a porta, praguejava a casa e o lugar que eles passaram a viver. Então começou a levar chineladas depois de grande, já adolescente. O tempo cobra a nossa falta de atenção e em certa ocasião ele reclamou que ninguém dava atenção para ele. É certo que ele era mal educado e se enfiava em qualquer conversa de adulto, mas ninguém o ensinou que não se pode falar quando adultos estão conversando. Então, no fundo, sinto que ele é vítima da falta de preparo dos pais, mas ele vai crescer e desejo toda sorte de evolução na vida dele, que ele também encontre uma Sil que ensine amor próprio, respeito ao próximo e que ele encontre pessoas que ensinem valores na vida para que ele seja um homem com H maiúsculo. Vou dar mais uma pausa aqui. Presta atenção. Ninguém ensinou para esse menino que ele precisa ficar calado enquanto os adultos estão conversando. Isso é muito errado. É extremamente errado. Lógico que você tem que ensinar que a pessoa tem que esperar alguém parar de falar para ela falar, mas isso não é só para criança, para adultos também. A gente tem que esperar o outro parar de falar para daí a gente falar. Agora falar que uma pessoa adulta pode falar e a criança não pode falar também é um tipo de cortar. Criança é muito espontânea, criança gosta de contar as coisas naquele momento, mas não é se meter na conversa dos adultos, se intrometer. Quantas vezes a criança viu uma coisa interessante e quer trazer para a mãe, e aí a mãe tá conversando e contando uma coisa, e a criança puxa ali na saia, né? Mãe, né? Porque ela precisa contar naquele momento. Então tem que saber também balancear aí e saber como usar esse tipo de situação para que você não se torne um tirano. Eu sou mais velho, então eu sou mais do que você. Você é uma criança e eu sou superior a você. Aí vocês nunca vão conseguir ter o amor dos filhos de vocês. Eu nunca falei para os meus filhos me respeite que eu sou sua mãe. Eu sempre ensinei eles que eles precisam respeitar todas as pessoas se é o que eles querem de volta. Respeito. Então é importante deixar isso aqui claro antes de continuar. E depois que me afastei deles, adivinha, comecei um curso novo, comprei várias viagens, dentre elas uma internacional, reabri meu comércio que já lucrou em um mês o dobro do faturamento anterior e estou fazendo um curso ainda melhor e trabalhando como nunca, cheia de objetivos e de gás. Em pouquíssimos meses, longe da energia caótica e da relação tóxica que eu tive com a minha irmã, minha vida deu uma guinada. Sempre falo sobre se amar em primeiro lugar para minha menina e um dia, para saber dos sentimentos dela, eu perguntei se ela sentia saudade deles e ela respondeu exatamente isso. Sinto, mais ou menos, mamãe, mas a gente tem que gostar de quem gosta da gente. E minha filha só tem 6 anos de idade. Bom, gente, eu não vou falar muito aqui porque o vídeo já está enorme, não foi pedido de conselho, foi uma narrativa, mas tem muitos pontos aqui que, apesar dela ter se livrado desse relacionamento tóxico e parecer uma mulher muito coerente, tem pontos aqui que ela aceitou demais, como, por exemplo, quando ela se viu lá naquela casa de swing, ela não ter pego o marido dela, chamado um táxi, ido embora e encerrado esse relacionamento ali com a irmã e com o marido. Demorou muito. E eu entendi que isso deu uma baqueada no relacionamento dela, porque ela esperava que o marido atirasse de lá e ele não o fez. Mas aí que tá o ponto? Será que nós precisamos sempre de alguém para nos salvar? Será que nós não podemos ter a atitude de olhar para o nosso marido e falar, você vai ficar? Eu tô indo, tchau. É isso que você tem que buscar a partir de agora. Você tem que buscar não só educar a sua filha da melhor maneira, mas buscar dentro de você essa mulher forte que tá aí, que sabe dizer não. Porque aqui, por mais que você fala que acabou a toxicidade, quem tomou a decisão foi a sua irmã. Não foi você que rompeu com ela. Quando ela disse, eu não quero mais meu filho com a sua filha, o que você falou? Nossa, senti alívio. Significa que se ela não tivesse feito isso, você ainda estava convivendo com ela. Foi ela que tomou a decisão.
Então eu acho que você, por mais que achei você admirável, não estou aqui te julgando ou te criticando, mas eu estou pontuando que se hoje isso tudo acabou, não foi por sua decisão, não foi porque você percebeu que isso era tóxico. Você percebeu que isso era tóxico quando a sua irmã se afastou e você viu que a sua vida melhorou. Não foi o contrário. Então é importante a gente levar em consideração tudo o que foi escrito aqui. Em relação ao que a sua mãe falou do seu sobrinho, né, que ele estava tampando a boca da sua filha. E você ainda fala, filha, se um dia você crescer e você quiser conviver com ele, tudo bem. Não, essa criança precisa de tratamento. E se os pais não perceberem isso e levarem essa criança para fazer tratamento, vai ser uma criança que vai fazer mal para todo mundo. Você ia gostar que a sua filha com 16, 17 anos fosse se encontrar com esse seu sobrinho? Ele carrega tudo isso com ele. Nossa, gente, eu fiquei arrepiada aqui com toda essa história, tá? Ai, uma criança não tem culpa. Não. Os pais estragaram essa criança e essa criança não vai saber se consertar sozinha. Isso é um fato. Não vai saber se consertar sozinha. Eu não consigo ver esse futuro aqui que ela falou. Espero que um dia ele encontre uma Sil da vida. Não, porque ele vai atrair pessoas que vibram como ele, com raiva, com angústia, com sensação de abandono. Ele vai potencializar o que ele já é, se os pais não fizerem nada. E tem uma coisa, a gente cria o nosso caráter, a gente desenvolve o nosso caráter na infância. Depois a gente lida com tudo que veio. E a gente só muda quando a gente percebe que tem alguma coisa errada. Normalmente as mulheres, dá pra ver por você, né? Que você deve estar com o quê? Com 30 anos quase? Agora que você tá descobrindo isso. Mas eu tenho alunas dos meus treinamentos que estão lá com 40, 50 anos, com uma vida desgraçada, com uma vida de pura infelicidade e que não conseguem sair do lugar. Imagina um adolescente. Então, tem muitas coisas aqui, eu gostaria que você relesse tudo que você escreveu e pegasse pontos que você falou nesse texto e que nem você está percebendo. Eu quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês a respeito disso. Concordam comigo que, na verdade, quem sempre tomou as rédeas de tudo, inclusive para acabar com esse relacionamento, foi a irmã e não ela? A irmã continua controlando e eu me preocupo se essa irmã volta um dia e ela acaba aceitando porque ela não sabe se posicionar. Bom, gente, era essa a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha levado alguns ensinamentos para vocês. Um beijo!